muito grande. Está com a Bíblia aberta aí em Mateus 13? Deixa primeiramente eu fazer um comentário para você. Na semana passada, irmãos, eu preguei aqui para você o capítulo 11. Eu preguei o capítulo 11 na semana passada. No segundo culto eu não preguei, e no segundo culto eu precisei dar um atendimento, e pegamos o Lauro aí. Eu louvo a Deus porque o Lauro é uma pessoa fantástica. Eu estava dando um atendimento, não tinha como pregar. Eu falei, olha, vê se tem alguém aí para pregar. E o único que estava aqui disponível era o Lauro. Foi você que falou, né? O Irineu chegou para o Lauro, falou, Lauro, o jeitão do Irineu, né? Falou, Lauro, você tem que pregar, porque o pastor está agarrado ali. O pastor está agarrado, não pode pregar. E o Lauro, deixa comigo. Eu gosto de obreiro assim. Quando eu vejo esse obreiro que chega a falar assim, quer pregar? Eu não estou preparado. Eu não preparei pregação. Ô, preguiçoso, não preparou por quê, né? Mas o Lauro foi ponta firme. Chegou e falou para o Lauro, ó, o pastor não pode pregar. Está atendendo aí. O Lauro disse, deixa comigo. O Lauro veio aqui, pau. Então no primeiro culto eu preguei o capítulo 11, onde Jesus diz assim, vinde a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei e tal. Só que quando chega no capítulo 12, irmãos de Mateus, Jesus passa por uma experiência terrível, porque no capítulo 12, os judeus, os fariseus, os saduceus, rejeitaram publicamente o Senhor Jesus. Jesus foi publicamente rejeitado. Eles acusaram Jesus de que Jesus usava poder de Beelzebul para expulsar demônios. E eles simplesmente disseram, ó, nós não acreditamos em você. Você usa aí o espírito de Beelzebul. Você expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. No capítulo 13, Jesus então agora vai mudar o seu estilo de pregação. Até o capítulo 12, Jesus está pregando a palavra, Jesus está pregando o evangelho para eles assim, de uma maneira bem aberta. Quando chega no capítulo 13 diante, Jesus diz assim, como se ele tivesse... Ele diz que agora em diante o reino de Deus está escondido para essas pessoas. Então Jesus agora começa a pregar por parábolas. Ele começa a pregar por parábolas. E as parábolas, irmãos, são histórias para definir o reino de Deus. Mas ele prega por parábolas. E algumas pessoas agora começam a falar, mas por que o senhor está pregando por parábolas? Por que o senhor não fala abertamente? Jesus então diz, olha, a vocês é dado o direito de conhecer o reino de Deus, mas para eles não. Por quê? Porque eles não acreditam. Então a partir do capítulo 13, Jesus vai pregar por parábolas, porque a parábola vai revelar o reino de Deus para aqueles que acreditam. Porque aqueles que não acreditam, eu tenho mostrado para você aqui, que a finalidade de Jesus vir a esse mundo foi para buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar pecadores. Ele não veio aqui para fazer show de milagres. Ele não veio aqui para dizer que ele era o poderoso. Ele não veio aqui para curar as pessoas. Ele não veio aqui para dar prosperidade. Essas coisas são consequências. Quando você abraça a salvação, dentro da salvação está incluído a sua prosperidade, está incluído a sua saúde. Mas Jesus não veio aqui só para isso. Tem gente que pensa que Jesus veio aqui para curar as pessoas. Ele veio para salvar. Tem gente que pensa que Jesus veio aqui para estar dando dinheiro para todo mundo. Ele veio aqui para salvar. Agora você recebe a salvação, você é um filho de Deus, você anda de acordo com a vontade de Deus, então Deus protege o teu salário, Deus protege a tua vida financeira, existe proteção de Deus para a tua vida física, porque aí você é o filho dele, aí você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem a proteção de Deus. Você não precisa ficar fazendo campanha, não sei do que, e correndo para lá e para cá. Quando eu vejo crentes, irmão, correndo atrás de igreja para fazer campanha, é pessoa que não entendeu nada. É por isso que a Rede Globo não tem o que falar da gente, porque não, parece que nós não temos princípio. Parece que nós vivemos assim, correndo atrás. Quando alguém fala, aqui tem um cara que faz isso, você corre lá. Aqui tem outro. A gente vive que nem ovelha tonta.
Então nós não temos assim um princípio de vida, uma visão, um caminho a seguir. Falar, olha, eu estou firmado nesse caminho, eu pertenço a Jesus, eu sou filho de Deus, então não tem problema. Estou passando por dificuldade? Estou, mas Deus está comigo. Estou passando por provação de doença? Eu estou, mas sei que não estou sozinho. Nesse mundo todo mundo sofre, irmãos. Ou você pensa que é só o ímpio que sofre? O sofrimento ele vem para todo mundo. Quando vem tempestade, vem para todo mundo. Quando vem enchente, vem para todo mundo. Todos nós passamos por sofrimento. Então no capítulo 13, Jesus vai começar a pregar por parábolas. E a primeira parábola que ele prega é a parábola do semeador. E eu quero pregar para você essa mensagem intitulada Tipos de solo, tipos de terra. Vamos ler. Do verso 1 até o verso 23. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, e assentou-se, toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Olha aqui aquilo que eu falei para você. Os discípulos perguntaram: por que o Senhor está falando por parábolas? Verso 11, ele respondendo disse-lhes: para vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Repita comigo o último verso. Repita assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende e dá fruto. Outra vez: ouve, compreende e dá fruto. Você pode falar mais uma vez, mas põe para fora aí, irmão. Eu rouco aqui, estou falando mais alto que você. Vamos lá: ouve, compreende, dá fruto. Outra vez: ouve, compreende, dá fruto. Por que eu estou enfatizando isso, irmão? Porque você vai ver que salvação não é apenas ouvir palavra, irmão.
Ser salvo, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é você ser um frequentador de igreja. É você ouvir primeiro. É você compreender o que você está ouvindo. É você gerar frutos. Toda árvore, irmão, se espera que ela gere frutos. Ninguém planta uma árvore na expectativa de que ela não vai gerar algum fruto. De repente ela pode não gerar frutos comestíveis, mas ela vai gerar sombra, ela vai embelezar o ambiente, ela vai gerar flores, alguma coisa vai ter. E você vai ver que salvação não é você falar, eu aceitei Jesus, eu vou na igreja agora quando eu quero. Não. Salvação é quando você ouve, você compreende e você dá frutos. Jesus disse lá em São João capítulo 15, ele diz assim: aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Então a salvação é isso. Então eu quero delinear direitinho aqui com vocês esta palavra. Os tipos de solo. Jesus começa pregando, irmãos, por parábolas. E por que ele vai pregar por parábolas? Ele vai pregar por parábolas porque aqueles que o ouviram até o capítulo 11 não acreditaram nele. E além de não acreditar, o censuraram, o acusaram, dizendo que ele expulsava demônio pelo espírito de Beelzebul. Então é como se Jesus dissesse assim: eu estou há mais de um ano pregando aqui nesta cidade, e eles não querem. Então de agora em diante está encerrado a oportunidade para eles, porque agora eu vou pregar por parábolas. E quem é que vai entender? Só vai entender aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos. Esses irão entender a pregação por parábolas, porque aqueles que não creem, aqueles que não querem acreditar, aqueles que não querem ir para o céu, eles irão ouvir, mas não vão compreender nada. Eu tenho pregado para vocês esses tempos, irmão, que Jesus vem buscar pecadores arrependidos, aqueles que creem. Jesus não veio aqui para ficar convencendo pessoas. Domingo passado, quando eu preguei aqui, eu tinha aqui um Jesus aqui que trabalhou bonito, um Jesus um pouquinho diferente do outro. Esse é branco, mas ele desceu aqui e eu mostrei para você. E quando Jesus veio, ele não veio para convencer você. Você tem que me aceitar. Não, ele veio dizendo: siga-me. Você não quer seguir Jesus? Então a palavra dele não é para você. Você não quer seguir. Você já propôs no teu coração que não vai seguir. Então Jesus começa a pregar por parábolas. Por quê? Porque a parábola vai revelar a verdade de Deus para aqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus, eles vão entender. Aqueles que não são de Deus, eles não vão entender. Você pode perceber que a maioria do povo aí fora não entende a Bíblia, irmão. Pessoas intelectualmente avançadas. Você vai encontrar pessoas aí que têm uma formação intelectual muito alta. Médicos, engenheiros, cientistas. Pessoal da NASA que enxerga os planetas, mas não tem revelação da palavra. Não acreditam em Deus, porque a palavra não é revelada para eles. Já que eles não acreditam, a palavra não é revelada para eles. Por outro lado, nós vimos aqui na semana passada que os pequeninos, os ignorantes, acreditam. Então a palavra é revelada para eles. A palavra foi revelada para nós. Nós somos pequenos, nós somos ignorantes, os sábios e os entendidos. Jesus não veio para esses caras, não. Jesus veio para os pequenos. Então por isso que ele vai falar sobre parábola. Ele começa falando sobre parábola. E nesta parábola que nós lemos, ele vai mostrar primeiramente 4 tipos de solo. 4 tipos de solo de terra. Dá uma olhadinha aí para você ver. Primeiro no versículo 4. No versículo 4. Ele diz aqui assim no verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Olha, ele diz que uma parte da semente
caiu na beira do caminho. Isso aqui ele está contando uma história. Caiu na beira do caminho. E essa parte que caiu na beira do caminho, essa semente não chegou nem a nascer. Essa semente não aconteceu nada com ela. O que era a beira do caminho? Talvez vocês nunca viveram na roça, não sabem, né? Principalmente na época de Jesus, lá em Israel, não tinha cerca para separar o terreno de fulano e de Beltrano. Haviam caminhos que separavam as lavouras de um e de outro. E o pessoal passava por aqueles caminhos. O pessoal passava para lá, para cá, passava carregando boi, levando. E onde havia essas passagens de pessoas, a terra, ela fica solidificada. Porque ela fica na beira do caminho. Todo mundo passa ali, todo mundo pisa, todo mundo amassa aquela terra, ela fica solidificada. Então Jesus disse que a primeira parte aqui, ele está mostrando, primeiramente eu estou mostrando para você, o tipo de solo solidificado, de maneira tal que a semente caiu ali e não aconteceu nada. Aí diz que veio aves do céu, veio passarinho do céu, viu aquela semente ali, pomba, pegou a semente e levou embora. Esse é o primeiro tipo de solo. Segundo tipo de solo, verso 5 e o verso 6. Ele diz: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O segundo tipo de solo que Jesus está falando é um solo pedregoso, porém tinha um pouquinho de terra, né? Isso também era muito comum na Palestina naquela época, de terrenos onde havia muitas pedras e a terra era rasa. Então Jesus disse, esse segundo tipo de terreno é terra rasa. A semente caiu, a semente encontrou um pouquinho de terra, a semente cresceu, mas ela não tinha raízes. Ela não tinha raízes. Então o que é que vai acontecer? O sol bateu ali, e o sol acabou matando aquela plantinha, porque o tipo de solo, o tipo de terreno era pedregoso e a terra era rasa. Toda planta que não tem raízes, ela também não tem saúde, ela morre. Quando vem um sol quente, a plantinha morreu. Então esse é o segundo tipo de solo. O terceiro tipo de solo, no verso 7, diz assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Essa que cai entre espinhos, irmãos, esse solo é chamado de solo praguejado. Espinhos é praga. Quando Deus disse para o Adão deveria ser expulso do jardim do Éden, Deus disse para ele: de agora em diante, você vai tirar o sustento com o suor do teu rosto, porque a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Abrolhos são rochas. A terra no original, irmão, não tinha rocha, não tinha pedra como a gente vê. A terra não tinha isso. Quando você anda por aí, você vê essas montanhas, essas rochas. Isso daí é consequência do pecado. E a terra não tinha rocha, a terra tinha a parte toda arável, né? Aquela terra bonita. Então quando aparecem espinhos, isso é praga. Então Jesus está dizendo que o terceiro tipo de solo é um solo praguejado. É um solo que está debaixo de uma praga, né? Debaixo de uma praga. Cresceu espinhos. A semente até que cresceu, mas ela não foi para frente porque tinha praga. As pragas destroem a semente. E o quarto tipo de solo, Jesus está chamando de o solo bom. O solo bom. É o verso 8. Diz: outra caiu em boa terra e deu fruto. Esse é chamado de o solo bom. Amém, queridos? Deixa eu falar primeiramente um pouquinho para você sobre esta parábola. Essa parábola ela é simples. Jesus começa contando isso daqui. Por quê? Porque era comum no tempo de Jesus as pessoas semeando. Era comum isso. Naquele tempo não tinha máquina semeadeira como tem hoje. Hoje a nossa agricultura está bem mecanizada.
Você hoje vai lá para o interiorzão, você vai ver um cara lá dirigindo uma máquina, aquela máquina vai plantando. Aquele tempo não. O semeador, ele jogava a semente. Então, ele começa contando esta primeira parábola, porque era uma situação fácil do judeu entender. Não era uma parábola simples. Mas essa parábola simples, ela tem, ou ela deve ter, uma grande lição para nós. Por quê? No verso 9, Jesus fala assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha para o teu irmão e fala: você tem ouvido para ouvir? Agora fala para ele ouvir a palavra, não é ouvir fofoca não. Tem ouvido para a palavra de Deus? Ou você tem ouvido para a fofoca? Então, quando Jesus disse isso no verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo: essa história, ela é simples, mas ela é profunda. Se ela não tivesse profundidade, se ela não tivesse uma lição grande para nós, irmãos, Jesus não teria falado isso. Mas quando ele diz que ele tem ouvidos, ouça, ele está dizendo: preste atenção, porque isso daqui é importante para você. No mesmo capítulo aqui, ó, no verso 16, Jesus fala assim: bem-aventurados os vossos olhos porque vê, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então diga assim: eu sou um bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Porque eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Outra vez: eu sou um bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Espera aí, as mulheres têm que falar aventurada. Estou vendo voz feminina falando: eu sou bem-aventurado. Não. Também estou vendo voz masculina falando: eu sou bem-aventurada. Vamos lá: eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Porque meus ouvidos ouvem. Então, esta parábola, por mais simples que ela seja, ela tem aqui uma lição muito importante. Senão Jesus não teria dito isso. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero até dar uma paradinha aqui, irmão, fazer uma pausa na pregação e falar para você: pelo amor de Deus, irmãos, não brinque com a eternidade, querido. Não brinque de ser crente, não. Na hora que você morrer, não tem mais jeito, hein? Não se dê por não avisar. Nós estamos avisando você. Fica brincando, vai na igreja, A hora que a morte chegar, você não vai levar um centavo, você não vai levar a sua casa, você não vai levar seu apartamento, você não vai levar nada. A hora que a morte chegar, é você e Deus. Então comece a pensar nisso, viu? Comece a pensar nisso. Semana passada foi sepultado um pastor naquela antiga igreja, eu nem lembro mais o nome, graças a Deus. E esse pastor, eu tirava o chapéu para ele. Esse era um homem de Deus. Era pastor aqui na Lapa, pastor Jonas Góes. Era engenheiro elétrico. Ele tinha uma empresa, negócio de extintor, essas coisas assim. Um homem abençoadíssimo. Porém, ele vem enfrentando algumas doenças, AVC, e ele faleceu semana passada e foi sepultado. E ontem, uma pessoa falou para mim: pastor, o pastor Jonas Góes, um domingo antes dele falecer, ele estava ruim, mas ele foi no culto, e ele pregou sentado numa cadeira, porque ele não aguentava ficar em pé. Mas ele sentado na cadeira, ele fez questão de pregar a palavra. Eu fiquei imaginando o Jonas Góes, ele tinha um defeito aqui na mão. A mão dele era meio mirradinho assim. Eu fiquei imaginando o Jonas Góes, doente, na cadeira, ele não aguentava andar, mas pregando a palavra. Eu disse: louvado seja Deus que eu sempre tirei o chapéu para esse homem. Era um homem de Deus. Mesmo doente, ele estava ali pregando, confirmando a palavra. Hoje, onde é que está Jonas Góes? Essa hora está desfrutando das alegrias do céu. Então não brinca com essas coisas não. Leva isso muito a sério. Quero falar um pouquinho para você sobre a semente e o semeador. A semente e o semeador. 8, verso 11, está dizendo que a semente é a palavra. E o semeador é todo aquele que prega a palavra.
todo aquele que ministra a palavra, que prega a palavra, é um semeador. Agora atente para um detalhe. Semente, eu falei o quê? Semente não pode ser produzida. Olha de novo. Semente não pode ser produzida. Ninguém produz semente. Você já ouviu falar que algum cientista produz semente de jaca? Você já ouviu falar que algum laboratório produz semente de laranja? Semente não é produzida. A semente, ela é reproduzida, mas ela não é produzida. A semente de tudo que nós temos aqui começou antes do Jardim do Éden, quando Deus disse que as árvores deveriam dar sementes segundo a sua natureza. Então, se você quer plantar laranja, você tem que pegar uma semente de uma outra laranjeira lá. Então, uma semente de laranja é plantada aqui. Essa semente vai crescer, vai aparecer uma laranjeira, e vai ter muitas laranjas, e vai ter muitas sementes. De maneira tal que você pode pegar sementes que essa laranjeira reproduziu, ou seja, isso é produto da primeira semente que foi colocada. Aí você pega essa semente e você semeia lá. Aquelas sementes vai produzir novos pés de laranjas, e os pés de laranja vão produzir nova semente igualzinha àquela primeira. E você vai pegar aquela semente e vai semear. Ninguém pode produzir semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é o Evangelho. Ninguém pode produzir o Evangelho. A primeira semente, Jesus a trouxe a esse mundo. Jesus é a primeira videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a primeira que foi plantada pelo próprio Pai. Toda semente do Evangelho, ela é reproduzida a partir de Jesus. A semente que Jesus veio trazer aqui na terra, primeiramente, ele plantou esta semente no coração de 12 homens. Desses 12, 11 frutificou. E plantou a semente num grupo enorme. E daqui a pouco apareceu 70 semeadores. E esses 70 semeadores foram semear. E a semente do Evangelho, ela vem sendo reproduzida. Ela não é ela é reproduzida de geração em geração, de geração em geração. E hoje ela chegou até nós. Porém, eu garanto para você que nós estamos vivendo dias difíceis, onde Jesus nos alertou que haveria falsos profetas. E vocês estão levando em brincadeira. Quando eu digo vocês, eu estou dizendo a igreja. Está levando em brincadeira. Ele disse: haverá falsos profetas que farão sinais que vão enganar, se possível, os escolhidos. Mas a igreja está levando em brincadeira. O que são os falsos profetas? São aqueles que estão semeando uma falsa semente. Uma semente que não é reproduzida. Uma semente que é produzida por ele. Uma semente que ele produziu. É como se ele produzisse essa semente num laboratório. Então ele diz: eu vou pregar o Evangelho que me dá dinheiro, o Evangelho que traz multidão, o Evangelho que me dá fama. E qual é o Evangelho que traz gente? Qual é o Evangelho que traz multidão? Qual é o Evangelho que dá fama, que dá dinheiro? É o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho dos milagres, é o Evangelho que mostra para o povo que tem que viver vida boa aqui na terra. Só que esse Evangelho não é a semente reproduzida. Não é a semente que veio daquela primeira que foi plantada. Esse Evangelho é uma semente produzida. Eu vejo aí aberrações no mundo evangélico. Aberrações. Pessoas que acreditam muito mais na folhinha de oliveira da árvore onde Jesus passou por baixo do que na mensagem do Evangelho. Acreditam muito mais. Um dia desse eu vi um vídeo de um pregador que vai para Israel e chega lá. Ele pega sete folhas de uma oliveira e ele diz: esta oliveira aqui, os rabinos aqui em Israel, eles pegam 7 folhas e fritam no óleo, e esse óleo tem poder de curar. Aí ele dizia assim: eu vou colher 7 folhas. Isso eu vi.
Aí ele tira as folhas e ele fica contando, né, para o povo ver. 1 folha, 2, 7. Aí botou numa frigideira, fez um fogãozinho ali, tacou fogo, aí filmando e ele falando para o povo: olha, irmãos, eu estou fritando aqui as 7 folhas, eu vou levar domingo que vem na igreja, quem receber esse óleo será curado. Esse, irmão, não é a semente reproduzida, essa é a semente produzida. E as pessoas, aí todo mundo, quem é que cura? É o óleo que fritou as 7 folhas da oliveira, onde Jesus um dia passou por baixo dela. Isso daí é o evangelho falso. Essa é a semente produzida. Nós temos que pregar a semente reproduzida, aquela que veio sendo reproduzida de tempo em tempo, de geração em geração, chegou a nós. E se amanhã ou depois você passar para frente, você vai passar essa semente, a semente de que Jesus é o Senhor, de que nós temos que abraçar a cruz de Cristo, e que servir a Jesus não é ter vida boa, não. Servir a Jesus é ser valente, é enfrentar as dificuldades, sabendo que você sofre aqui, mas que um dia você vai andar em ruas de glória cristal. Essa é a semente que nós temos que passar. Então o semeador é todo aquele que prega a palavra, e a semente é a palavra. Então agora, irmãos, eu quero falar para você sobre a condição do solo. E o que é o solo? No verso 19, Jesus fala assim, no verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No seu quê? Coração. No seu coração. Então veja, irmãos, o solo é o coração. O solo, esses 4 solos que Jesus falou aqui, esses 4 solos: o solo à beira do caminho, o solo que tem pouca terra, o solo praguejado, o solo bom, é o coração da pessoa que ouve o Evangelho, recebe o Evangelho. Então esse é o solo. O problema não está no solo. Todo solo, toda a terra é igual, era terra. Se pegasse um pouquinho da terra da beira do caminho e levasse em laboratório e fizesse uma comparação com o solo bom, vai ver que a composição química é a mesma. Então o solo é o mesmo, é igual. Qual é o problema? O problema é a condição do solo. É a condição. Todos nós aqui somos seres humanos iguais, nossa composição química é igual, nosso espírito vem da mesma origem, nossa alma, o mesmo azedo que eu sinto, você sente. Se eu colocar sal na minha boca e sentir salgado, você também vai sentir. Nós somos iguais. Agora a diferença é a condição do nosso coração. Uns têm um coração preparado, outros não têm. Então é a condição do coração é que traz a preocupação e a lição que Jesus coloca aqui nesta parábola. Então vamos à primeira condição do primeiro solo, verso 19 que nós acabamos de ler. Verso 19 que nós acabamos de ler. Diz assim: quando alguém, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, esse primeiro solo, representado pela terra, na beirada do caminho, onde a semente é jogada, e a semente nem entra naquele solo. Diz que o diabo vem e leva aquela semente e vai embora, e aquela pessoa morreu, aquela pessoa não foi salva. Você sabe o que é que representa esse primeiro solo, irmão? Representa as pessoas que nunca vão ser salvas. Representa a pessoa que tem um coração embrutecido. A pessoa que tem um coração embrutecido é uma pessoa fria, apática. E quando você fala de Jesus, eles zombam de você e dizem: não estou interessado nisso. É uma pessoa completamente apática ao Evangelho.
Não adianta você estar pregando para essa pessoa, ela não quer. Ela não quer. Você pode mostrar o inferno para ela, que ela não quer ouvir a palavra. Ela aceita tudo que o mundão aí vai dar para ela aí. Ela tem tempo para tudo. Tem tempo para futebol, tem tempo para clube, tem tempo para cachaça, para tudo. Mas não quer ouvir o Evangelho. É a pessoa que tem um coração embrutecido. Essas pessoas não estão aqui dentro da igreja. Aqui dentro desta igreja não tem ninguém representado por um coração embrutecido. As pessoas não querem. Não adianta você convidar para vir para a igreja, elas não vêm. Elas não gostam. Você fala de evangelho, de igreja, de louvor, de oração, de Bíblia, ela simplesmente vai dizer, não tem tempo para isso. São pessoas frias, apáticas. Parece que nem sequer olham para o céu e imagina esse grande universo. Parece que nunca olhou numa noite estrelada e viu as estrelas, imaginou como é que isso tudo está no firmamento. Deve ter alguém coordenando isso. São pessoas tão apáticas, elas não têm a mínima preocupação com as coisas de Deus. Essas pessoas não estão aqui. Elas não estão aqui. Então essas pessoas, irmãos, não me preocupa tanto. Não me preocupa tanto essas pessoas, porque elas não querem. Se eu for tentar pregar evangelho para essas pessoas, eu vou perder o meu tempo. Devo falar? Devo. Mas não devo insistir muito não. Porque elas não querem. Elas não querem ter salvações. Aí vem a segunda condição do solo. A segunda, irmãos. Capítulo 20, verso 20 e o verso 21. Jesus fala assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Repita comigo assim, repita comigo, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Essa tem gente aqui nessa palavra. E essa daqui eu já vou adiantar para você, irmão. Dos quatro tipos de solo, o primeiro é o cara do mundão aí que não quer Deus mesmo, que nem vem na igreja. É o terreno representado na beirada do caminho, é o primeiro. O último é a terra boa. Esse daqui é o salvo. Essa terra boa é o cara que é de Deus. É o cara que ouve, compreende e produz fruto. Agora essas duas aqui do meio, irmão, sabe quem são? Essas aqui são as pessoas que estão na igreja, que ouvem o evangelho, que se batizaram nas águas, mas que não são salvas. Que não são salvas. Se eu fosse um pregador mais duro, eu não sou, eu iria dizer, esses são os falsos crentes. Esses são os falsos cristãos. Esses são aqueles que não têm firmeza, que não ouvem, que não compreendem e que não produz fruto. Então esse segundo é o terreno praguejado. É o terreno praguejado. Verso 20 e 21, é o praguejado. Porém o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E quando chega aqui, quando chega a angústia, por causa da palavra, logo se ofende. Ou seja, irmão, isso daqui, eu diria para você, é a epidemia do século 21. A epidemia do século 21 é esse tipo de gente. Gente que vem para a igreja e que chega na igreja, irmão. Chega na igreja, ele fica todo feliz. Ele chega na igreja todo feliz e todo contente e recebe Jesus. Só que ele está recebendo o evangelho que ele não está entendendo. Ele está achando que ser crente é só bênção.
Ele está pensando que servir a Deus é só prosperidade. Ele está pensando que servir a Deus é carro novo. Ele está pensando que servir a Deus é ter carro, é casa, é tudo prosperidade. Ele está pensando assim. Então ele vem para a igreja e ele aceita Jesus, e ele se batiza, e ele fica todo alegre. Mas quando vem a primeira luta, quando vem o primeiro problema, e ele chega na igreja e diz: irmãos, ore, porque eu estou tendo um problema assim. A igreja ora e Deus não responde. Aí ele abandona, ele fala: não quero mais saber. Não sei se foi, acho que foi terça-feira que eu falei aqui, uma coisa que meu filho me disse na segunda-feira lá em casa, muito profundo. Meu filho falou para mim assim: pai, quem acredita no Deus do impossível, a fé dessas pessoas é igualzinha à fé do diabo. Acreditar no Deus do impossível, o diabo acredita também. Ou vocês pensam que o diabo não acredita? Meu filho falou: acreditar no Deus do impossível, o diabo também acredita. Aí meu filho disse: eu quero ver a pessoa acreditar no Deus do possível que não realiza o possível. O difícil é você acreditar num Deus que pode te curar, mas não te cura. O difícil é você acreditar num Deus que pode te dar dinheiro, mas Ele não te dá. E você diz: eu continuo acreditando nele. Esse é que é difícil. Ontem, irmãos, eu chorei diante do meu computador. Eu chorei e passei um compartilhamento. A menina aqui, a Jéssica, não sei quem leu o que ela postou. Jéssica, ontem, a Jéssica está doente, está cada vez pior. E ela disse lá: eu quero ser lembrada. Não lembro direito agora como é que foi. Não como uma pessoa que temeu a doença, mas eu quero ser lembrada como uma pessoa que sempre temeu a Deus. Olha que coisa, Jéssica. Está lá na página dela lá. Ela escreveu bem assim: ela está indo de mal a pior, a doença dela está se agravando, cada vez mais. Ela disse assim: eu quero ser lembrada não como uma pessoa que temeu a doença, mas uma pessoa que sempre temeu a Deus. Isso é fé, irmão. Aí é que eu quero ver. Você ter fé no Deus do impossível. Aí eu creio no Deus do impossível. Até o diabo crê. Mas eu quero ver você numa situação assim como a Jéssica. Está de mal a pior e está dizendo: eu creio em Deus. Quero ser lembrada não como uma mulher que temeu a doença, mas uma pessoa que temeu a Deus. Você vai ver a história de Jó. Perdeu tudo. E o Jó está lá ajoelhado, coçando o corpo com um caco de telha. E a mulher do Jó: ô bênção, hein? Tem gente que tem cada cruz para carregar, que Deus me livre. A mulher do Jó: não, você pensa, rapaz, você fica ainda com esse Deus, amaldiçoa esse Deus e vai morrer, rapaz. Sabe o que é que o Jó responde para ela? O Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia! Isso é ter fé. É você orar, Deus não responde a sua oração, mas você diz: eu creio nele, vou continuar crendo e vou morrer crendo. Meu falecido cunhado, missionário Coutinho, um homem que eu nunca vou esquecer, 3 anos e 3 meses lutando com câncer, pregador de cura divina, usado por Deus. Quantos paralíticos andou com a oração do meu cunhado? Quantos cegos enxergou? Está tudo lá na Guaianazes, é onde é a igreja que ele deixou. No entanto, 3 anos, um câncer na garganta, o câncer piorando. Quanta gente orou. Levaram para esses homens tudo aí que ora aí, levaram, nada aconteceu, de mal a pior. Na semana que ele morreu, praticamente no dia, ele deitado na cama, jorrando sangue. A família ali na janela de vidro e os médicos sem saber o que fazer para estancar o sangue. Meu cunhado só olhava para a família, e meu cunhado fazia assim, contava para cima e fazia assim positivo. Aleluia! Isso é fé. Era como se meu cunhado dizendo: eu estou morrendo, ele não me curou, mas eu confio nele. Aleluia! Isso é fé. Qual é a epidemia do século XX, irmão? A epidemia do século XX
É isso que nós estamos lendo aqui. Um coração superficial, pouca terra, ou seja, a semente caiu, mas a terra não tem raízes. Por que eu estou querendo que vocês me ajudem no Bible Times? Para que a palavra de Deus encontre raiz no teu coração. O budismo está aí, ó. Eles têm filosofia, eles têm o que falar. E nós? O que a Rede Globo pode fazer sobre uma novela sobre cristãos? Olha o exemplo que nós temos dado. Terra rasa, não se interessa com a palavra, vem na igreja só para buscar milagre. Pensa que igreja que nem sempre espírita, fala lá para buscar milagre. Não lê Bíblia, não lê livros, não participa de estudo, não tem firmeza. Então a hora que vem a luta, aqui ó, foge. São pessoas covardes. Esses são os falsos crentes que estão na igreja. Esses não são salvos, porque o salvo é aquele que abraça a cruz de Jesus, é aquele que abraça e no coração dele está pipocando a palavra: ser fiel até a morte e você vai ganhar a coroa da vida. Seja fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Eu imagino que quando meu cunhado estava lá jorrando sangue, sabendo que ele ia morrer, eu imagino que o Espírito de Deus fez ele lembrar: fique firme, porque a hora que você morrer aqui, você recebe a coroa da vida lá. Mas a igreja hoje ela está abarrotada por crentes assim, superficial. Lá na igreja desse meu cunhado, tinha uma mulher lá. Um dia ela foi dar testemunho lá na frente, isso ele me contou. Ela chegou lá: mano, estou tão contente aqui na igreja. Mas que coisa boa, estou tão feliz. Estou feliz aqui. Só que quando a coisa aperta, eu corro para macumba. Estou feliz na igreja, mas quando a coisa aperta, eu corro para macumba. Querido, não seja esse homem ou essa mulher que tem um coração superficial. Terceiro tipo de condição, situação de coração. Essa é o solo praguejado. Essa é o solo praguejado, é o coração mundano. É o verso 22. E o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. É o solo que está praguejado, é o solo que tem espinhos. Os espinhos é o solo, irmãos, mundano. Esse aqui é representado por aquele crente que abraça com Jesus, que gosta da palavra de Deus, mas não abre mão do mundo. Não abre mão do mundo. Ele chega e diz: Jesus é o Senhor, mas ele não abre mão do mundo. Não abre mão do direito de aproveitar as coisas desta vida. Esse é aquele cara que vem na igreja quando ele não tem o que fazer no mundo. Quando ele não tem o que fazer no mundo, aí ele vem para o culto. Porque quando ele tem o que fazer no mundo, ele não vem para a igreja. E lá no mundo, onde ele está, ele vai falar: eu sou salvo, porque eu aceitei Jesus. Não se engane, irmãos. Não se engane. Ou você é ou você não é. Abraçar com Jesus, seguir a Jesus, exige compromisso. Seguir a Jesus quer dizer: tome a sua cruz, siga-me. Cristianismo é renúncia. Eu renuncio à minha própria vida. É por isso que Paulo dizia: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho na carne, eu vivo por amor ao Filho de Deus. Não é para satisfazer o meu desejo. Eu estou batendo nessa tecla aqui com vocês. Mata o teu ego, irmão. Crucifique as tuas vontades. Não faça o desejo da tua carne. Esse aqui é o solo cheio de praga. Deixa eu te falar uma coisa, irmão.
Você sabe o que é praga no solo, na terra? Ninguém sabe, vocês são caipiras da cidade. O irmão Antônio sabe, o irmão Antônio é da roça. A praga, irmãos, é uma planta nativa da terra. A semente, ela é uma planta estranha. A praga, ela é nativa. Por exemplo, lá no interior, eu me lembro quando era moleque, meu pai fala, tinha lá uma praga lá chamada tiririca. O Antônio conhece esse negócio? Conhece o Antônio tiririca? Uma praga que dá na terra. Meu pai falava assim, terreno que tem tiririca não serve para nada. Por quê? Porque você corta aquela praga, ela nasce de novo, ela nasce forte, porque a terra que ela está é o habitat dela. Aquela terra ali é a casa dela, onde mora a praga, carrapicho. Então lá no interior era a tal da tiririca. A terra que tinha tiririca era grama. Por quê? Porque o cara vem, o cara corta aquela praga e ele põe a semente ali. Só que a semente, aquela terra não é o habitat da semente, é o habitat da praga. Aí a praga cresce de novo, a praga cresce mais do que a semente e a praga sufoca a semente. Assim, irmãos, é o crente que tem o coração mundano. Não houve uma conversão. O mundo faz parte do teu coração. O teu coração é o habitat do mundo. O Evangelho é um elemento estranho do teu coração. É um elemento estranho. Ontem eu conversava com uma pessoa, e a pessoa falou para mim assim, tá, então, nós fomos lá na convenção. Nós ficamos horrorizados de ver o traje das mulheres. Ele falou assim, a minha esposa ficou horrorizada. Ela falava para mim, como é que uma mulher pode vir para um culto com uma roupa dessa? Como é que uma mulher pode vir para a igreja com um traje desse? Com o corpo todo à vista, praticando a sensualidade. Sabe por quê? Porque o coração dela é mundano. Porque o mundo está aqui. Então o Evangelho é uma semente estranha. O Evangelho cai, mas a semente da praga sufoca o Evangelho. Porque a praga, ela cresce mais forte do que a semente. A praga, ela está no habitat dela, o terreno é dela. A gente corta a praga e põe a semente ali. Pois a praga, ela cresce mais rápido e sufoca a semente. Esse é o crente mundano. É aquela pessoa que está na igreja, mas ele não sai do mundo. Ele não abre mão dos prazeres. Evangelho para ele é prosperidade. Ele só quer dinheiro para aproveitar o mundo. A preocupação dele é com carro, é com roupa, é com casa bonita. Ele não está se lixando para Deus. Esse é esse terreno aqui, ó. E esse crente aqui, também eu digo para você, é uma praga também dentro das igrejas. Não estão querendo servir a Deus. Não abre mão de um centavo para ajudar ninguém. Tudo para ele. Tudo para comprar mais roupa, trocar de carro, comprar não sei o quê. Vende um apartamento, ô bendito, e dá para uma casa de recuperação aí. Uma praga que está no coração dessa pessoa. Ela está 15 minutos, eu preciso encerrar. Aí vem o último. O último é o coração receptivo. É o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Esse é o salvo. E eu estou lutando, irmãos, para que a núclea seja enquadrada nesse último aqui. Amém. Aleluia. Você sabe o que é ser salvo? Não é você aceitar Jesus e viver no mundão. Não é você aceitar Jesus e ficar preocupado só com as coisas desta vida.
Não é você aceitar Jesus e a primeira luta, a primeira perseguição, você abandona. A hora que vem alguém faz uma fofoquinha sua, você já abaixa o bico. Eu não vou na igreja, que eu estou chateado. Estão chateada? Salvo é aquele que ouve a palavra. Primeiro, ouve, irmão. Maior felicidade de uma pessoa é ouvir. Você sabe que a pior de todas as deficiências é a visual, a auditiva. Não é a visual, não. Você fala assim, nossa, uma pessoa que tem deficiência visual deve sofrer. Pois é, o problema auditivo é pior. O visual, pelo menos ele está ouvindo, ele ouve os sons, ele imagina as coisas, ele pode enxergar com as mãos. Hoje tem escrita em braille. Mas a pessoa que tem deficiência auditiva, nem falar ele sabe. Normalmente ele é surdo e ele é mudo também. Ele não ouve som de nada. Então a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem as profecias desta palavra. Eu acho que a maior bem-aventurança, irmão, é você ouvir. Vocês são bem-aventurados, vocês estão ouvindo. Diz que uma mulher entrou numa reunião onde Jesus estava tendo lá, e essa mulher chegou, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo. Maria, a irmã dela, Marta, Senhor, manda ela vir trabalhar. Negativo, Marta. Maria escolheu a melhor parte, ela está ouvindo. Bem-aventurado aquele que ouve. Então, o salvo é uma pessoa que está pronta para ouvir. Lá no livro de Tiago diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Mas hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas é pronta para falar e tardia para ouvir. O salvo, ele gosta de ouvir, ele quer ouvir a palavra. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Todos nós temos que aprender. Ele ouve e ele aprende. Eu vou participar esse mês de um encontro que eu não estou vendo a hora de chegar. Não estou vendo chegar o dia, que eu estou louco de vontade de ouvir os homens de Deus que eu vou ouvir. Estou ansioso para ouvir um pregador argentino chamado Jorge Mitian, que vai estar nesse encontro. Eu quero ouvir Jorge Mitian. Quero ouvir. Eu não quero ver nada, milagre, eu quero ouvir. Então o salvo é aquela pessoa que ouve. Depois que ele ouve, ele compreende. Você ouve e você compreende. Se você ouve e você compreende, você faz o que depois? Produz fruto. Você vai falar, pastor, qual fruto que eu tenho que produzir? Eu tenho pregado para vocês, semana retrasada eu preguei. Fruto da salvação. Aquele que ama e pratica a justiça e ama o seu irmão. Aquele que não pratica a justiça, ele pode falar de Jesus, pode ser pastor, apóstolo, apostila, não pratica a justiça, não é uma pessoa de Deus, não está dando fruto. Deus espera que você dê fruto de justiça. O que é justo é justo. E segundo, que você ame o teu irmão. Jesus disse assim, que os mandamentos de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então eu quero te fazer uma pergunta: se você não ama quem está aqui dentro da igreja, você ama quem está lá fora? É aqui que você ama. Primeiro você tem que amar os seus irmãos. Se você não ama quem senta ao seu lado, quem ouve a palavra com você, quem toma a ceia com você, se você não ama esses, você vai dizer que ama quem está lá fora? Me engana que eu gosto. Então você produz fruto. Qual é o fruto? O fruto da justiça e o fruto do amor. Você ama, você pratica o fruto. Aí Jesus diz lá em São João capítulo 15: aquele que não produz fruto é cortado e lançado fora. Agora atente para o detalhe, isso aqui para encerrar, só falta 5 minutos. Esses 4 tipos de solo, irmãos,
Desses 4 tipos de solo, o diabo atuou nos 3. Nos 3 primeiros tem uma atuação diabólica e tem um inimigo aí. O primeiro, irmãos, à beira do caminho, diz que veio uma ave do céu, e a ave do céu veio e tirou a semente. Satanás é o primeiro inimigo do Evangelho. O primeiro inimigo do Evangelho é Satanás. Ele procura tirar a semente. É o primeiro inimigo. A segunda, irmãos, é aquela que tinha pouca terra. Pouca terra, não tinha raiz. A planta não tinha raiz. Aí veio o sol. E o sol destruiu. Sabe qual é esse inimigo? É a carne. O Evangelho não enraiza no coração. Não vai enraizar no coração. Então a carne, ela prevalece. Ou seja, qualquer luta, qualquer probleminha, não vou mais na igreja, não quero mais saber. É a carne, é o inimigo. E o terceiro é o solo praguejado. Os espinhos, sabe o que é isso? Esse é o mundo. São os 3 inimigos do Evangelho. Satanás, a carne e o mundo. Os 3 inimigos do Evangelho. Satanás vai operar nos 3. Porém, no último, irmãos, que é a boa terra, Satanás nem aparece na jogada. Aleluia! Glória a Deus. Satanás aparece no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas no quarto, Satanás não aparece na jogada. Sabe por quê? Porque aqueles que são chamados pelo decreto de Deus estão debaixo da proteção de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Satanás não pode agir. Aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele grita assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E você vai ver Romanos 16, Paulo gritando bem alto: eu estou bem certo que nem altura nem profundidade, nem a morte nem a vida, nem anjos e nem demônios, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Querido, eu oro a Deus para que você faça parte desse 4º tipo de coração. Coração receptivo, coração que ouve o Evangelho, coração que compreende, coração que produz fruto. Quando diz aqui um produz 100, outro 60 e outro 30, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo mundo aqui não produz a mesma quantidade de frutos, mas nem precisa. Uns produzem 100, tem mais vigor. Outros produzem 60, outros produzem 30, mas todos têm que produzir frutos. Aí você vai dizer: pastor, mas que fruto que eu vou produzir? Primeiro, fruto de salvação, justiça e amor aos seus irmãos. A Bíblia diz lá em Romanos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Olha para o teu irmão, para a tua irmã, fala: você me deve amor, viu? Cabeça de frango. Deve amor, deve amor. Tudo você Deve amor. deve amor. Pode falar aí, pro lado aí. Não, atrás da irmã. Fala para ela aí: você me deve amor. Não. Você pode falar mais alto e olha para a pessoa e fala: você me deve amor. Você me deve amor. Você me deve amor. Agora fala para ele assim: fala para ele assim: faz favor de pagar. Faz favor de pagar. Ele deve amor, vamos pagar ontem. Isso é fruto. Isso é produzir fruto. Você está amando os seus irmãos. Fruto de justiça. Agora depois vem os outros frutos. O fruto da evangelização, do testemunho. Aí vem outros frutos. Então uns produzem 100, outros produzem 60, outros produzem 30. Mas todo mundo tem que frutificar. Todo salvo ouve, compreende e frutifica. Essas pessoas, irmãos, Satanás não tem como atuar na sua vida. De repente você vai falar para mim: pastor, o diabo não dá sossego para mim. Onde eu vou, o capeta está na minha frente. Sabe por quê? Porque você não está ouvindo, você não está entendendo e você não está produzindo nada. E se você estiver ouvindo, estiver entendendo e estiver produzindo, o diabo nem perto de você ele vai passar. Por que ele passa? Porque você não está fazendo nada.
De noite você está deitado na cama só pensando naquelas coisas. Aí chega no outro dia, você está trabalhando, só fica pensando. O diabo só vai ganhando terreno. Agora, se você ouvisse, você ouviu hoje, amanhã, segunda-feira, você vai pensar nisso daqui. Você está compreendendo, você vai estar lembrando disso. E daqui a pouco você vai produzindo frutos. O diabo nem perto de você, ele vai passar. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, Deus da minha vida e Deus das nossas vidas, é no nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Nesse instante, Senhor, em que nós acabamos de pregar a Tua palavra, os tipos de solo, meu Deus. Senhor, eu derramo diante de Ti o meu coração, Pai. O Senhor sabe que o desejo do meu coração é ver a comunidade núcleo, uma comunidade espiritualmente falando, adulta, onde nós tenhamos aqui 100% de pessoas que levam a sério o Evangelho, que não brincam com a Tua palavra, meu Pai, que não fazem da igreja um passatempo, mas que trabalham com seriedade na Tua obra. Eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos os seus filhos. Eu sei, Senhor, que aqui no nosso meio tem pessoas representadas pelo segundo terreno, pelo terceiro. Não tem ninguém representado pelo primeiro, mas também sei que a maioria aqui, meu Deus, faz parte do quarto e tem um coração bom, um coração receptivo. Deus da minha vida e Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus, cuida da gente, Pai. Não deixa a gente perecer, não, Senhor. Não deixa a gente perecer. Nós queremos te servir até o final da nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, Senhor.